Parece que o calvário do Santista, que o martírio do Santista ainda vai continuar. Faltam 4 rodadas para o Campeonato Brasileiro ter o seu fim. E creio eu que até a última rodada o Santos vai estar brigando ponto a ponto para escapar do rebaixamento. Que talvez até o final do segundo tempo, até o final dos acréscimos, o Santos ainda esteja naquela dúvida de vou cair ou vou ficar. Vamos falar um pouquinho de Santos e Mirassol, Mirassol e Santos, mas antes peço que você curta, compartilhe e comente os vídeos do canal, você que já é inscrito, você que não é inscrito, caiu de paraquedas por aqui, viu shorts do YouTube que eu tô postando? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, beleza? E vamos que vamos, porque a meta agora é 500 inscritos. Galera, ontem à noite a gente teve Santos 1, Mirassol 1, com participação efetiva do Neymar no resultado. O Neymar teve uma noite de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, foi responsável pelo gol do Santos, foi responsável pelo gol do Mirassol também. E antes da gente falar do jogo, acho que eu falei contra o Palmeiras, vou falar de novo, foi uma bela festa da torcida santista. A torcida santista comprou o clima de guerra, tá se mobilizando, tá junto com os jogadores, tudo da volta, né, do Santos a esse momento de não cair, de ficar na Série A, se diz muito pelo esforço dos jogadores e pela torcida. A gente pode falar muito dos jogadores, da qualidade, da capacidade técnica deles, mas a gente não pode falar que tá faltando raça, que tá faltando correria, que tá faltando entrega. Porque isso, visto nos últimos jogos, não tá faltando. O que falta é qualidade mesmo, tá? O que falta é qualidade mesmo. A torcida entendeu que ela não tem um grande time e a torcida, por mais que esteja magoada, chateada com tudo o que tem acontecido, com as péssimas e danosas gestões da diretoria com relação ao Clube Santos, ela comprou a ideia. Eu vejo que hoje o Santos tem possibilidades sim de ficar na Série A, justamente porque a torcida comprou a ideia, comprou o barulho, vamos ajudar o time, vamos ficar com o time, estamos fechados com o time, porque às vezes, como eu falei da questão do mental no vídeo contra o Santos, o teu mental, quando alguém tá te ajudando, que você comete um erro e não existe a crucificação, não tem aquela coisa em cima de você, você consegue olhar para a situação de uma forma diferente. Isso vai ser bem positivo para os jogadores do Santos. Isso, por exemplo, os jogadores do Vitória têm no momento, mas eu não vejo isso no time do Inter. Então, creio eu que o Santos não caia. Creio eu. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo. Com 1 minuto a gente tem o gol do Santos, 1-0, né? Um pouquinho mais de 1 minuto, gol do Neymar. E aqui a gente tem que falar do quanto o Neymar é diferente, porque o José Aldo, do Mirassol, ele escorrega. Quando o Lautaro dá o lançamento, passe para o Neymar sai cara a cara com o Walter e ele faz 1-0. Mas a diferença é que nesse lance o Neymar estava impedido. Ele consegue ler e entender a jogada antes do José Aldo. Porque se o José Aldo não escorrega, ele não pegaria o Neymar na velocidade. E a gente tá falando do Neymar com 34 anos. Não é o Neymar com 25, o Neymar com 23. É o Neymar mais velho já, tá? E aí o Neymar, ele entende que se tiver um rebote, vão lançar ele. Ele sai da posição de impedimento, entra na posição legal de jogo. E aí ele sai cara a cara com o Walter. Ele até brinca depois, né? Sobre na área ele ser o mais frio quanto um médico fazendo cirurgia, né? Dito pelo Romário, inclusive. E a verdade é essa, quando você tem um cara diferente, cara a cara com o goleiro dentro da grande área, ele pensa diferente, ele age diferente, ele toma decisões diferentes. E a gente pega no pé do Neymar exatamente por isso, por saber que o Neymar é um cara diferente. Eu não vou pegar no pé do Guilherme, por exemplo, porque eu sei que o Guilherme não tem o que entregar. Eu não vou pegar no pé do Zé Rivaldo, porque eu sei que o Zé Rivaldo não tem o que entregar. Agora, o Neymar, por exemplo, é o cara que tem o que entregar. É o cara que tem o algo a mais. É o cara que pode ser o responsável por tirar o Santos da situação em que o Santos está desde o começo do ano. Então, o Santos depende muito do Neymar. E ver o Neymar de cabeça fria e decidindo jogos é o melhor que ele pode fazer. Depois o Santos ainda brinca de perder gols, o Barreal perdeu um gol que a bola passa à direita, o Robinho Júnior tentou 2 jogadas, o Walter fez uma boa defesa, a outra bola foi para fora, a gente tem chute do Arão, que jogou muito bem, chute do Zé Rafael, a gente tem boas jogadas. O problema é que o Santos mete a faca e não torce ela, o Santos não gira a faca, e isso acaba sendo muito danoso. Por quê? Porque time como o Mirassol, por exemplo, que vem muito bem no campeonato, fazendo um ótimo campeonato, só precisa de um instante, de um momento para empatar o jogo. E esse momento, infelizmente, veio no segundo tempo.
No segundo tempo, não tem as mexidas, né? Já no começo as mexidas do Vojvoda. E aí o Mirassol, ele meio que intensifica. Do outro lado, o Santos também estava intensificando as jogadas, né? O Mirassol, o Barreal perdeu um gol cara a cara com o Walter, que o Walter fez uma defesaça. Tem um lance do Robinho Júnior também, o Neymar tentando, mas o Santos ele decai fisicamente. E o Mirassol, que é um time mais físico, consegue se sobressair. Até que chega o lance do pênalti. Numa bola, o Reinaldo tá disputando com o Neymar. O Neymar meio que rouba a bola, divide com ele ali no primeiro lance. No segundo, ele dá um totó no Reinaldo. É falta dentro da área, é pênalti. Não tem nem discussão o lance. Não existe nem discussão. Ele acaba pegando o Reinaldo, é pênalti. O Reinaldo, que é um dos melhores batedores do mundo, bate forte, uma batida mais conservadora. O Brasão chega a tocar nela, mas ela acaba entrando 1-1. E no final do jogo, o Mirassol quase faz o 2-1 com o Carlos Eduardo, que o Brasão faz uma boa defesa. Bom, acho que o empate foi um resultado justo. O Santos foi melhor no primeiro tempo. O Mirassol se sobressaiu no segundo tempo, né? O Mirassol vai melhor que o Santos. E fica aquela coisa de poderia ter sido melhor. Poderia. Acho que o que falta do Santos não é a questão só do Neymar, mas o que falta no Santos é entender que quando ele tiver boas chances, ele tem que matar o jogo. Talvez a diferença de um rebaixamento, de uma ida à Libertadores, de um título, mas do destino de um clube, de acordo com o planejamento dele no próximo ano, sejam essas chances que ele perde. E aí eu não estou me retratando somente, né, ao Santos, e sim a todos os clubes. Deve haver, sim, um cuidado maior, uma habilidade maior na hora da resolução de determinados lances. Se não, pode ser que o Santos caia por conta dos gols que ele não fez contra o Vitória, ou dos gols que ele não fez ontem, e por aí vai. Bom, fala um pouquinho do Neymar. O Neymar, ele deu uma mudada, né? Depois do jogo contra o Flamengo, que ele apareceu negativamente e foi muito mal, né? Ficou falando com o Zé Ivaldo, ficou reclamando, xingando o CPF do Wilton Pereira Sampaio. Ontem ele já foi bem melhor e contra o Palmeiras também. Ontem ele fez um ótimo primeiro tempo. E deu uma decaída no segundo normal. Só que a brincadeira é que lembra muito o jogo contra o Botafogo, que o Neymar faz um ótimo primeiro tempo e aí é expulso daquela maneira infantil no segundo tempo e o Santos perde o jogo. Ontem foi um pouco parecido, porque ele fazia um ótimo jogo, um ótimo primeiro tempo, fez o gol, ia ser responsável pelos 3 pontos que iriam tirar o Santos, muito provavelmente da zona de rebaixamento. E quem sabe até da briga, dependendo. E aí ele faz o pênalti. É normal, gente, o atacante fazer pênalti, porque ele não tem cacuete de marcação. Atacante, no máximo que sabe fazer, tá, é repor. É auxiliar. Agora, marcar não é para atacante estar dentro da área marcando, não é para meia estar dentro da área marcando. O Neymar não tem esse cacuete, acabou fazendo o pênalti no Reinaldo. E eu vou deixar aqui os números para vocês darem uma olhada, porque realmente foi um bom jogo, tá? O Santos teve 1,99 de gols esperados, o Mirassol tem 1,60, ou seja, se esperava um jogo de 1-1 pelo menos, que acabou acontecendo. São 49% de posse de bola do Santos, 51% do Mirassol, 17 finalizações do Santos contra 16 do Mirassol. 2 do Mirassol vão no gol e o Santos tem 6 finalizações no gol. O Walter faz pelo menos 5 defesas boas, tá? São 3 chances claras do Santos contra 2 chances claras do Mirassol, 7 escanteios para o Mirassol e 5 no Santos. Aí você pega os números do primeiro tempo, tem o 1-0 que era esperado do Santos, que era 1,33 gol do Santos contra 0,55 do Mirassol. A gente tem 45% de posse de bola do Santos, uma posse mais incisiva voltada para contra-ataque, e o Mirassol com 55%. 11 chutes do Mirassol, nenhum no gol. 9 chutes do Santos, 3 no gol. E aí a gente tem por grandes chances criadas, apenas uma grande chance criada, acho que foi a do Barreal, né, além do gol do Neymar. E por escanteios nós temos 5 do Mirassol contra nenhum do Santos. Se você vai para o segundo tempo, você pega 0,66 de gols esperados do Santos contra 1,05 do Mirassol. Nós temos 53% de bola do Santos contra 47% do Mirassol. São 8 chutes do Santos com 3 no alvo, 3 chutes a gol, contra 5 chutes do Mirassol e 2 no alvo, 2 no gol. De grandes chances nós temos 2 para cada lado. E aí por escanteios 5 do Santos contra 2 do Mirassol. Foi um bom jogo.
Foi um bom jogo. O Mirassol ele é um time que tem 6 derrotas no campeonato. Ele entrega pouco ponto fora de casa. E ele perdeu pouco fora de casa. O Mirassol tá invicto em casa. Só que o pior disso é a gente olhar para o Santos e saber que o Santos estava embalado, que o Santos poderia vir e conseguir uma segunda vitória. Olha o que eu tô falando, 2 vitórias no universo de 34 rodadas. Até agora, em 34 rodadas, o Santos não ganhou 2 vitórias consecutivas nenhuma vez. Nenhuma vez. Santos que teve Pedro Caixinha, o Santos que teve Kleber Xavier, o Santos com Juan Pablo Vojvoda e nada. O Vojvoda tem 13 jogos com a camisa do Santos. Ele ganhou de São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Não tem 2 vitórias seguidas nenhuma vez. Tem mais empate que vitória. O que eu tenho para dizer pro torcedor santista é que vai ser sofrido e vai ser até o fim do ano. Notícia boa, gostei de ver o Neymar jogando no primeiro tempo, acho que foi muito bem. O segundo tempo ele deu uma caída, foi mal. Teve a questão do gol de pênalti do Mirassol, que foi oriundo de uma jogada dele. Acho que o Santos precisa ajustar algumas coisas. Dá pra, se sobreviver a esse ano na Série A, no ano que vem fazer uma melhor campanha. O Santos não tem time pra cair, o Santos tem bons nomes, tem o Barreal, tem o Neymar. O Arão voltou a jogar bem, ele tá dando uma consistência boa pra equipe. O Santos tem o Brazão, tem o Rolheiser. Aí você olha, tem o menino Robinho Júnior, que pode ser de boa utilidade. Tem o Zé Rafael. Não é um time para uma Libertadores, mas também não é um time para estar onde está. Agora eu vou querer ver como que vai ser o comportamento da diretoria santista ano que vem se o Santos não cair. Porque vai ser um grande resultado para o Santos não cair. E aí não dá pra gente chegar e falar, vamos continuar no mundo de Alice que a gente esteve nos últimos anos e montar o nosso planejamento em cima disso. A diretoria montou um planejamento do Santos em cima do Neymar, acreditando que o Santos conseguiria trazer, além dos patrocínios para o Neymar, resultados que o Santos não trouxe. E aí fica difícil. E sobra para o torcedor. Sobra para o torcedor. Porque é difícil também a gente se colocar no lado do torcedor e entender que o torcedor tá levando porrada, tá levando pancada. Como é que o torcedor vai sentir tesão daquele jeito de falar, vamos encher o estádio, vamos daquele jeito, vamos que vamos. E o time não consegue representar o pensamento do torcedor no campo. Também é difícil. Ótimo ponto positivo para a torcida santista que se mobilizou e está comprando a briga do time até o final. Isso é muito bom de ver. Acho que o Santos ganha pontos na luta contra o rebaixamento. E não falo só dos pontos normais, né, dos pontos por resultado, mas sim dos pontos aqui, ó, mental, anímico. Porque a torcida vai fazer a diferença que a diretoria não está fazendo. Quanto ao Mirassol, o Mirassol tem 60 pontos, o Mirassol tem 55 gols. O Mirassol tem mais de 20 pontos de diferença que o Santos. O Mirassol é uma equipe que tem uma folha salarial de 4 milhões. O Mirassol tem uma cidade pequena, é lá de Mirassol. Quando o Mirassol ele começou o seu projeto lá em 2017, quando ele compra um CT, né, investe no seu CT, na criação de uma categoria de base, por conta da venda do Luiz Araújo do São Paulo, o Mirassol conseguiu performar e se criar ali. Ali foi tendo qualidade na base, ali foi vindo moleque, foi vindo safra boa, o Mirassol foi evoluindo até que chegou numa Série A. E nesta Série A o Mirassol conseguiu trazer um ótimo Guanais, que fez um ótimo trabalho, um trabalho perfeito, tirando mais até do que 100% que esses atletas costumam dar. Porque ninguém vai conseguir me fazer pensar que o Reinaldo ia ser o melhor lateral esquerdo do campeonato se ele tivesse hoje jogando no São Paulo, no Corinthians, no Grêmio. O Mirassol sai como... O Reinaldo sai como refúgio do Grêmio. O James ninguém conhecia. Ninguém conhecia. O José Aldo, que escorregou no gol do Neymar, ninguém conhecia, faz um ótimo campeonato. O Negueba jogou a Série C pelo Mirassol, fazendo um bom campeonato brasileiro. Então, existe uma conjuntura de fatores que faz com que o Mirassol, na minha concepção, faça o melhor trabalho da Série A. Com o que tem, com a grana que tem, com o modelo financeiro que tem, as limitações que tem, o Mirassol só não tá mais pra cima porque, infelizmente, tá no talo. O Mirassol tá jogando no talo do que pode. Grande campanha do Mirassol. Grande campanha. Quanto ao torcedor santista, vai ter que ser até o final, meu amigo. E haja gogó pra você gritar e incentivar esse time do Santos. Deixa os seus comentários aqui e me diga o que você acha. O Santos vai escapar, não vai escapar? Se vai, em qual rodada que vai ser? Deixa aqui seus comentários, beleza? Gente, um ótimo feriado pra vocês. Por hoje é só, porque daqui a pouco tem Majestoso e a gente vai ficar acompanhando, beleza?
Antes, peço que você curta, comente e compartilhe os vídeos do canal. E você que não é inscrito, dá aquele help pra nós, se inscreve aí, beleza? Uma ótima quinta-feira.